E aí, gurizada do Foca, não é só de basquete que a gente vive. Felizmente, a temporada da NFL tá voltando com a gente. Não é o Marco que tá comigo hoje, mas com a gente tem o Lucas Oliveira, vocês já conhecem, é carinha carimbada do Foca, para falar um pouco de futebol americano, nosso especialista em futebol americano. Então, Lucas. Oi, pessoal, beleza? Uma honra aí poder participar e fazer esse quadro novo aí, nosso, falando um pouquinho de NFL. E o especialista ficou honrado e tal. Tem um monte de gente que conhece futebol americano, foca, mas é um prazer estar aqui contigo falando um pouquinho desse esporte que a gente adora. Lembrando que a gente vai fazer isso semanalmente, a gente pretende trazer tantos destaques da rodada depois que cada rodada acabar e também geralmente fazer uns comentários em como a próxima semana vai ser. Mas a gente vai começar agora com as takes mais comuns que os amantes de futebol americano devem estar vendo e a principal discussão que a gente tem são sobre os dois principais futuros quarterbacks da liga, né? Patrick Mahomes contra Deshaun Watson. Eles se enfrentaram nos playoffs no passado ainda e o Deshaun, apesar de ter um time muito pior, deu um sufoco no Mahomes. Mas a gente queria saber de ti como tu vê esses dois vindo para essa temporada, porque o Deshaun Watson perdeu a principal arma ofensiva que ele tinha. Então, o que tu acha aí? Exatamente como tu falou, aconteceu essa lambança aí no elenco do Texans. O diretor do time lá brigou com a principal estrela, que não é o Deshaun, que é um recebedor, o DeAndre Hopkins, como tu falou. E aí acabou mandando ele tirando ele do time, trocando ele para outro time por migalhas. Então o time agora tá aquém do que era no passado. Eles vão ter que inovar bastante para ficar competitivo essa semana, mas é interessante ver essa primeira semana aí com a abertura da liga, sendo esse jogo na quinta-feira, às 21h20 aí. Fiquem ligados, porque os dois jogadores são assim, ó, estrelas da liga atualmente. Eu gostaria de comparar com a NBA, já que é o que o nosso público está mais familiarizado aí, com o Doncic e o Trae Young, que são as principais estrelas emergentes da liga aí. É o caso do Mahomes e do Deshaun Watson. Com certeza vai ser um jogão de, tipo, ver os dois jogando em campo um contra o outro. E ainda assim, o Chiefs é o atual campeão, né? Então a gente espera grandes coisas desse time nesse jogo. E eu queria te perguntar uma coisa relativa ao Mahomes, porque a gente sabe do potencial que os dois têm. O Mahomes ainda é muito novo e parece que ele não tem mais nada a provar, parece que ele já conquistou tudo que ele podia conquistar, né? Mas querendo ou não, ele vem de uma temporada que depois que tu ganha o Super Bowl, a gente geralmente não vê back-to-backs acontecendo na NFL, né? É algo que a gente não tem contato com, mesmo em caso de dominância de Patriots e tudo mais, é difícil um time repetir título na NFL. E como tu acha que essa pressão vai agir em cima do Mahomes? Como tu falou, ele já ganhou tudo, né? Já foi MVP temporada regular, já ganhou Super Bowl agora. E eu acho o padrão da liga é nunca um time ganha. É muito raro o time ganhar 2 vezes seguidas, com exceção dos Patriots, né? Que, como a gente sabe, é uma máquina, ganhou tipo 6 títulos em muito pouco tempo com o Brady aí. Mas eu acho que é o mesmo padrão que a gente aplica pro Mahomes, é o padrão do Brady, porque a gente acha que o Mahomes é super talentoso, ele tem um técnico também bom, e a gente espera dele que seja capaz de todo ano ou MVP ou Super Bowl ou Super Bowl e tal, é o que a gente espera dele. E ainda é a mesma expectativa que eu acho que a gente bota no Chiefs. Ser campeão Super Bowl esse ano, com o Mahomes atuando bem pra caramba, mas vale a pena ficar de olho nele aí, porque temporada passada acabou se lesionando, né? Vamos ver aí se ele consegue se manter saudável, se consegue ir em busca dos playoffs aí e conseguir o título de novo. E falando em comparação com o Brady que tu trouxe, meu, que começa o caminho do Mahomes agora atrás dessa nomenclatura de melhor de todos os tempos, né? A gente tem Tom Brady no Tampa Bay Buccaneers, ele não vai vestir a camisa do Patriots, não vai ser comandado por Bill Belichick. Isso é bem chocante para acho que todo amante de futebol americano. Mas assim, ó, o Brady ele tá com um arsenal ofensivo como em questão de nome e talento bruto, como a gente viu nos melhores tempos do Patriots. Ele tem o Gronkowski, agora voltando com ele, que pode estar velho, mas a gente sabe o que o Gronkowski pode produzir. Tem Mike Evans, que é um dos melhores recebedores da liga. Ele tem o Chris Goodwin, ele tem o O.J. Howard jogando de tight end também, o próprio Leonardo Fournette. Eu queria saber qual a expectativa para essa temporada do Brady. Então, eu boto o rótulo nessa troca do Brady aí para ir pro Bucks, que na verdade foi escolha, né? Teve uma briga entre ele e o Patriots aí, já aparentemente ele não estava muito gostando do clima lá também.
Mas eu rotulo essa troca como a principal novidade aí dessa temporada. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, na NBA, que o LeBron decide sair do Lakers agora e ir para um outro time. É esse nível, assim, de choque. E, como tu falou aí, tem grandes ferramentas, tem peças impressionantes e tal. E a gente não tem ideia como esse time vai funcionar, a gente não tem ideia do que a gente vai ver. O Gronkowski ganhou títulos com ele no Patriots, agora saiu da aposentadoria porque ele não estava jogando, ele não estava familiarizado com a liga, Tá para voltando da jogar com o WWE. Brady só. Exatamente. Tava fazendo luta livre lá. E aí a gente não tem ideia do que espera esse time. Ele pode não dar certo e ser um dos maiores busts assim, que a gente já viu de um time, mas também pode dar muito certo e ser candidato ao título. Vejo os dois acontecendo bem tranquilamente. E o mais interessante de tudo, a gente vai tirar a prova já esse fim de semana. Tem uma palhinha aí do potencial deles, porque eles vão jogar contra o Saints, que é um time que foi para os playoffs ano passado, domingo às 5 horas. E eu acho que vai ser super interessante ver. Tem essa narrativa que o pessoal gosta de dizer que o Brady não é o jogador mais talentoso que a gente pôs os olhos, e isso de fato é verdade. Até de uma geração muito próxima, o Aaron Rodgers é melhor que ele, as pessoas sabem que o Aaron Rodgers é melhor que ele, mas o Brady é o maior de todos os tempos. Acontece que a gente nunca teve contato, e isso que é fascinante dessa temporada, né? As narrativas estão muito boas, porque a gente nunca teve contato com o Brady não sendo treinado pelo provável maior treinador de todos os tempos. Então é importante a gente destacar isso, ficar de olho no Brady, porque querendo ou não, ele tá com uma certa idade já e ele vai ter que ditar o próprio ritmo, sabe? E eu acho interessante. Acho que a take é muito boa, porque talento em volta dele ele tem. Vamos ver como ele vai reagir a isso, né? E tá sem Exatamente. pressão também em cima dele. Exatamente. E uma comparação que dá pra fazer também é, por exemplo, o Neymar sendo o Barcelona, assim, tu realmente vê ele jogando com o Messi, jogando com o Suárez, ganhando um título, ótimo, bacana, mas realmente não é algo que pra ele, assim, vale tanto do que ele ganhar um título sozinho, por exemplo. Sim. É um pouquinho que o Brady agrega agora indo pro Bucks, saindo um pouquinho das asas do seu eterno melhor da história técnica ali, que jogou só com ele ao longo da carreira inteira, ganhou 6 títulos com ele. Vamos ver se ele consegue fazer diferente em outro time. Vai ser muito massa, mas falando em sair da saia, da asa de Bill Belichick, Cam Newton chegou no New England Patriots, muito elogiado pelo técnico. E é aquela coisa, né? Nós mesmos, eu acho que a gente discute sobre a eficiência do Cam Newton e o quanto ele pode impactar um time. Mas, assim, ó, o Cam já foi MVP da liga. Ele surgiu como um dos físicos mais raros a gente ter contato, a gente vê jogar num campo de NFL. Mas, assim, ó, as características dele são muito diferentes a do Brady e são muito diferentes ao que a gente está acostumado a ver o Patriot jogar, no caso, né? Então eu queria saber a tua opinião sobre o Cam também, meu. O que tu acha, como é que tu acha que vai ser o contato dele com o Belichick e como é que tu acha que vai ser a própria temporada do Patriots? Eu acho interessante, a gente tem opiniões diferentes sobre o Cam Newton, inclusive eu e tu. Eu não tô tão esperançoso nele assim. Ele já foi MVP, ele já foi um grande atleta na liga, ele no auge dele, talvez disparado assim, em questão do talento, todos os fundamentos na liga, assim, porque ele corre muito, ele jogava a bola bem, ele era impossível de marcar. E aí sofreu de algumas lesões, inclusive temporada passada, o que resultou ele a ser cortado do time dele, que era o Panthers. E agora ele foi pego pelo Patriots e com a aval do Bill Belichick, com a aprovação do Bill Belichick. E quando o maior técnico de todos os tempos aprova ser uma coisa e mais fala bem de ti ao longo das entrevistas, tu acredita que ele vai conseguir ter sucesso e tal. Mas eu não tô tão esperançoso assim. Eu acho que às vezes atrapalharam bastante ele. E, inclusive, quando ele foi cortado, demorou muito para algum time ter algum interesse nele. Tipo, parecia que nenhum time tinha interesse nele. E o Patriots, então, tá, se ninguém quer, a gente vai fazer um contrato aqui com ele, vamos ver se vai dar certo. E o Patriots está completamente aquém das últimas temporadas. A gente não vê. O Brady já com o time ter dificuldade na temporada passada. Pro Cam ter sucesso com esse time vai ser bem difícil. Mas vamos ver. Eu acho que se o Patriots conseguir tirar o máximo do Cam Newton, eu acho que pode ser um time muito perigoso. E essa narrativa eu acho que é a mais interessante de ver agora acompanhando o Patriots. É engraçado a gente pensar que mesmo com os elogios do Belichick enfim, a gente não podendo descartar o Patriots, mesmo que eles estejam aquém do que eles já foram um dia, eu acho interessante a gente pensar que o ataque do Patriots ano passado, pelo menos quando eles estavam
eles estavam perto da end zone ou em área de field goal, eles se basearam muito ou carregaram muito o ataque com Sonny Michel ou com James White. Eles estavam correndo muito com a bola, né? Pelo menos em momentos que eles precisavam pontuar. E a questão é, o Cam saudável sempre foi uma pessoa que se destacou muito pela fisicalidade, pelo talento dele correndo com a bola e não necessariamente passando ela, né? A gente sabe que o Cam é um passador que ele tem muitos defeitos. Então eu acho que isso prejudica até o Patriots, porque na teoria não é um time muito difícil de marcar, né? Eu acho que para o sucesso desse time, o Cam Newton vai ter que alavancar o próprio jogo, ele vai ter que se tornar um cara mais... A idade chegou, ele vai ter que se tornar um cara mais de pocket e tudo mais, mas eu tô curioso para ver também. Eu, apesar de amar o Cam, eu acho que não faz muito sentido ele no Patriots e vamos ver, né? Inclusive, eu gostaria de fazer a comparação com a da NBA. Se o LeBron saísse do Lakers, ia ter o AD lá e ia chamar talvez um outro personagem ali para compor uma dupla com o AD. Tu teria muitas expectativas em relação a essa dupla do AD. E a mesma coisa, o que vai acontecer agora é a mesma coisa que o Lakers fosse jogar contra o Knicks no primeiro confronto, assim, pré-estreia, porque ele vai jogar contra o Dolphins, que é historicamente um time que não tem sucesso na NFL. É um clássico da própria divisão ali. Uhum. E vai ser domingo agora às 2h. Eu acho que vai ser super interessante ver a estreia do Cam aí nessa liga. Bom, então, nosso quarto tópico, eu até mencionei ele na comparação com o Tom Brady há pouco tempo. A gente vai falar um pouquinho agora do Green Bay Packers e de como o Aaron Rodgers pode performar essa temporada, como o time vai funcionar com um draft polêmico, porque o Green Bay pegou um quarterback na principal escolha, podendo melhorar diversas outras áreas do time que a gente vê que não funcionam. O Rodgers, ele conta basicamente com o Devontae Adams como única arma eficiente ofensiva dele. Claro que tem o Aaron Jones ali correndo, mas, enfim, eu acho que eles podiam melhorar muito na defesa, melhorar também no ataque. Eles foram lá e pegaram um quarterback. Para mim isso é impensável, eu fiquei bravo porque eu amo o Rodgers. Como é que tu acha que ele vai se virar psicologicamente falando e como isso pode influenciar na temporada do Packers? A gente já vinha, pelo menos nas nossas conversas, né? A gente já vinha falando sobre como o Rodgers fazia milagre em campo, mesmo com armas ofensivas nas temporadas passadas, para compensar a defesa dele. E a defesa dele, historicamente, dá muitos pontos e ele é obrigado a fazer milagre, muitos pontos, para compensar a defesa dele. Ao longo dos anos, o Green Bay falhou em ajudar ele na defesa, em pegar peças para ajudar ele na defesa. E ainda tinha algumas armas no ataque no passado. Tinha Devontae Adams, tinha tight ends, tinha alguns recebedores também. E o próprio Aaron Jones foi uma grata surpresa aí, pegando o rol principal de corredor da equipe. Uhum. E aí, para esse ano, tu tinha a opção ainda ou dar algum reforço da defesa, que já não é mais o principal foco do time, tipo, ele já melhorou na temporada passada, ou recebedores nesse draft. O time não faz nenhum dos dois, joga o Rodgers assim para escanteio e diz com a principal escolha deles que quer fazer o que fez alguns anos atrás com outro quarterback histórico deles, quando pegou o Rodgers. E preparando um quarterback para assumir o papel de quarterback do time quando o Rodgers se aposentar, que o Rodgers já tá um pouco mais velho agora. Sim. E aí a temporada do Green Bay em si é um pouco comprometida por esse movimento polêmico. A gente falou sobre o Texans tirando a principal estrela do time, algumas lambanças ali. Eu, pessoalmente, acho que pro Rodgers é uma ofensa, deveria ser usado como uma ofensa, assim, então, vocês não querem a título mais comigo, beleza, eu vou fazer o que eu tiver para fazer aqui essa temporada. E ele vai ser o Rodgers sempre, ele vai jogar maravilhosamente bem, vai passar super bem, o que a gente espera dele. Tu tinha mencionado ele como talento, que ele é melhor que o Brady. Eu acho sim, acho que é um talento melhor que o Brady, apesar do Brady ter mais conquista e tal, quando importar, assim, ser maravilhoso, acho que sim, o braço do Rodgers é melhor. E ele vai continuar sendo maravilhoso, mas vai ser uma temporada longa, vai ser uma temporada difícil. Se o Devontae Adams se machucar em algum momento, se o Aaron Jones se machucar em algum momento, esse ataque vai ficar bem feio de conseguir atuar. Sim. Mas, primeira rodada agora, vou jogar contra o Vikings, que é um time que vem muito forte, ganhou o jogo de playoff ano passado, um time que vem com o Dalvin Cook ali, vem com um ataque absurdo. E vai ser agora domingo.
clássico de divisão vai ser assim, ó, sempre promete Vikings e Green Bay e vamos ver se o Rodgers consegue se virar nesse jogo. Tem algo que me irrita profundamente em Green Bay, é porque a gente sabe que o problema nunca foi o Rodgers, sabe? O Aaron Rodgers, como principal jogador da franquia, ele vive fazendo coisas históricas ano sim, ano não. Teve aquela situação que ele falou que eles iam virar a mesa, traduzindo assim, por assim dizer, ganharam tantos jogos seguidos, ganharam um wild card. O Brady ano passado, eu não imaginava eu pensei que Green Bay ia tomar uma surra do Seattle e ainda assim conseguiram vencer. Claro que tomaram 37 pontos para São Francisco, mas isso era previsível já. Mas a questão é que, assim, ó, como tu pontuou, se algum jogador se machuca de Green Bay, a temporada deles fica extremamente debilitada, sabe? Eu já cansei de ver, cansar no sentido ruim da palavra, eu estou exausto de ver o Brady tendo que fazer milagre passando pro Randall Cobb, por exemplo, sendo que é impensável para mim tu ter a oportunidade de selecionar armas ofensivas ou tu até tentar alguma troca e essa troca nunca vem, porque eu duvido que algum recebedor não queira jogar com o Rodgers, sabe? Tipo, tu ainda tem um ano de auge dele, não sei se auge talvez, mas tem um ano que tu possa aproveitar muito bem o Rodgers e a franquia simplesmente se nega a realizar isso, sabe? Mas enfim, Minnesota vem mais forte também, eu concordo que sim. E vamos torcer para que seja mais um ano que a gente possa ver Aaron Rodgers em alta produtividade, mas eu não condeno ele se ele cansar, por exemplo, sabe? Porque não tem muito o que fazer. Eu teria que analisar um pouco mais a fundo se ele tem chance de perder a vaga do playoffs. Eu teria que ver aí quem é mais na divisão tem chance, como é que foram as melhores ali do Bears e outros times ali em volta. Mas, como tu falou, é interessante notar que não tem armas para ele, né? Se o Devontae Adams se machucar, não tem recebedores com nome aí que a gente conhece para pegar a carga dele. E com certeza, eu acho que todo wide receiver grande pensa, então, se eu jogasse com o Brady da vida, se eu jogasse com o Rodgers da vida, se eu jogasse com o Mahomes da vida. Então, não é como se fosse algo muito difícil de conseguir, mas ainda assim o Packers consegue, a gestão do Packers consegue decepcionar a gente aí, ano sim, ano não, como tu falou. Então, para fechar, gurizada, um assunto que eu amo falar como torcedor do New York Giants, porque eu amo odiar este time, como muitos amantes do futebol americano, até os próprios torcedores desse time amam odiar o seu time. A gente vai falar um pouquinho do Dallas Cowboys. O que a gente tem de novo no Cowboys? Michael McCarthy como técnico. A gente tem Zeke, depois de assinar um contrato inflado, gordo, né? Tem que produzir em 2020, porque ele se tornou um dos homens mais ricos da NFL em 2019. A gente tem Dak em ano de contrato. Olhe, previsões para esse time tão adorado por todo mundo. A gente tava fazendo comparações com o basquete, mas eu quero fazer uma comparação com o futebol agora. Tu poderia comparar ele com o Corinthians ou o Flamengo, assim, tipo, eles são times tão grandes, tem a torcida tão estranha, assim, no próprio país, que a maioria do país acaba odiando o time. E é essa imagem que o Dallas Cowboys passa pra todo mundo. Mas como tu falou, né, o Zeke agora com um baita contrato, ele espera uma baita produção dele, o que não é algo, assim, surreal, até porque ele vem sendo o principal corredor do time e da liga. Sim. Então, acho que esperar coisas incríveis dele é o mínimo que a gente pode fazer. Dak já é uma outra história, porque ele é muito contestado. Ele há muito tempo joga nesse time. Ele não tem o sucesso que o time espera. E aí fica aquela coisa, tipo, então agora quem renovar o contrato realmente devia dar um contrato para ele, devia pensar no quarterback, devia realmente dar um contrato grande para ele, devia dar um contrato menor e ter outras armas no time para poder ajudar ele e o corredor que a gente falou agora há pouco. Uhum. Mas é aquela coisa, sempre tem a expectativa de vamos para playoffs, vamos ganhar nos playoffs, vamos chegar o mais longe possível, talvez, né, ganhar ali a conferência e talvez ir para o Super Bowl, mas acaba nunca acontecendo, acaba sempre frustrando. O Cowboys já teve um elenco como um todo, assim, mais de 50 pessoas com um elenco bem melhor que está tendo agora. Sim. E agora são mais peças pontuais que tem que corresponder, então eu acho difícil irem super longe em playoffs. Inclusive, é uma discussão até se eles vão conseguir chegar nos playoffs. Mas, como a gente falou aí, é uma franquia enorme, é uma franquia chata, que todo mundo tem uma certa raivazinha. Então, ele vai começar aparecendo aqui de novo.
Inclusive, ele vai jogar agora domingo, na principal horário de domingo, que é o horário que só ele joga, que é às 9 horas de domingo, prime time, como fala lá nos Estados Unidos. Vai ser bem como a temporada, é o principal time, todo mundo vai ver na TV e odiar eles um pouquinho. A gente vai falar dele aqui a temporada inteira, falando se tá indo bem ou mal. E vamos ficar muito felizes se tá indo mal, inclusive. O caso com o Dallas Cowboys e com o próprio Dak Prescott, eu acho que as duas figuras se equivalem um pouco. É que entra temporada, sai temporada, eu não sei o que esperar desses dois, sabe? Claro que os números do Dak são melhores do que provavelmente ele impacta um jogo, mas ele é aquele cara que talvez compensa um pouco de falta de talento cru com muita vontade. A gente sabe que o Dak, ele quer ser aquele líder, ele quer ser um jogador de franquia, embora talvez ele não seja isso. Como tu falou, a gente tem um CeeDee Lamb chegando em Dallas agora e o próprio Amari Cooper são armas muito pontuais. O time do Dallas não é tão bom, né? Mas é aquilo, meu. Eu não sei o que esperar desse time. Eu acho que o Dak Prescott ele tem que se mostrar como ele nunca se mostrou ainda, sabe? E por isso eu acho que vai ser interessante a gente ver o time de Dallas também, porque são temporadas importantes tanto para o Zeke quanto para ele. Mas para ele eu acho, porque se não for essa temporada, eu acho que está na hora de Dallas se desapegar dessa ideia de que Dak Prescott pode levar eles a algum lugar, sabe? Porque quando tu tem provavelmente o melhor corredor da liga, debativelmente, eu acho que é o Saquon, mais talentoso e tudo mais, mas tu precisa de um quarterback que te leve ao Super Bowl, sabe? E ele não mostrou ser esse cara, tem que mostrar essa temporada, que é ano de contrato. Exatamente. Como tu falou, inclusive, agora a Mari Cooper também aí tem algumas peças assim que são bem importantes, estão recebendo bastante dinheiro para corresponder às expectativas. E nesse momento assim de rever os contratos de Ezekiel Elliott, outras peças recebendo bastante dinheiro, tu acaba deixando as outras peças como um todo do elenco que recebiam bem para fazer outros papéis, tendo que vender eles, tendo que trocar as peças para uma peça mais Exato, barata e tal. exato. E aí tu acaba minando um pouco o time como um todo e esperando que esses pontualmente produzam bastante. É difícil esperar isso da Mari Cooper, ele não se provou ainda uma temporada inteira, ele vem se machucando, ele vem tendo atuações ou muito quente ou muito frio. E isso para um time de playoff, um time que quer ganhar Super Bowl, é muito difícil de conseguir bons resultados. É algo que a gente, o deck, como a gente vem falando, é bem melhorando a cada ano, realmente, os números provam isso, a eficiência dele passando vem melhorando, jardas totais e tal, vem tudo melhorando. E a gente espera, então, um ano explosivo dele para ele poder, ao final do ano, ganhar um contrato que ele mereceria, daí, no caso, porque é o último ano dele, né, como a gente mencionou. E aí o Dallas tem que cogitar agora se realmente quer dar um contrato grande para ele, se quer dar um contrato menor, se quer trocar para outro quarterback. Daí, esse ano o deck tem que se provar para isso. A gente vai ter que esperar, né? Mas é complicado que entra ano sai ano, a gente vê a torcida sempre empolgada. Na verdade, é engraçado, é bom, porque já que o meu time não produz, é bom ver a torcida alheia se frustrando, né? Mas vamos ver, esse time do Dallas é aquela coisa, meu. Parece um Veloster, é muito bonito à primeira vista, mas não rende nada do que devia render. Eu vou, Mas vou aproveitar a tua deixa, então, tava falando do teu Giants aí, falar um pouquinho dos meus Steelers também, que é o fala, time que eu torço, palco um teu. dos times mais vitoriosos da história aí da NFL. Tive uma péssima última temporada, a gente não foi nem pro playoffs, e agora estão voltando com uma das melhores defesas da liga, meu quarterback tá de volta, espero que dê tudo certo, e joga a segunda contra o teu Giants, inclusive. Medo. Sinto medo. Alô? Difícil. Oi. Não te ouvi, repete ele. Vamos ver se o teu QB, o Daniel Jones, consegue produzir Não, contra as melhores defesas da liga aí, e vamos ver o que vai dar nesse nosso jogo. eu não espero muito do Daniel Jones, né? É incrível como o Giants, como franquia, vai conseguir, numa margem de 7, 8 anos, desperdiçar talvez dois dos melhores talentos ofensivos da história, né? Eu acho Justo, justo. que dependendo dessa temporada é que não tem como tu não ficar frustrado, né? Tipo, eu entendo que o Saquon é um tipo diferente de pessoa de estrela do Odell. O Saquon é aquele cara que trabalha duro, é reservado e tudo mais. Sei lá, casou com a mesma guria que ele conheceu no ensino médio. É esse tipo de pessoa, por exemplo, sabe? Sim. Então, mas independente disso, por mais devoto que ele seja franquia, não, eu acho que o Giants vai conseguir estragar os bons anos de auge do Saquon Barkley. Infelizmente, eu não tenho muita perspectiva para minha franquia. Mas vamos ver, eu tô com medo, realmente tô com medo do teu Steelers, mas vamos ver, né?
Tem muita coisa, acho. 2020 não para de nos surpreender, na verdade. Então, se o Giants for para um 12-4, eu não vou ficar surpreso, vou te dizer, porque 2020 tá assim, né? Exatamente, exatamente. Concordo totalmente contigo. Mas para fechar o assunto Giants, como tu falou, duas das maiores estrelas da liga, que eram o Odell Beckham Jr. e o Saquon. O Saquon, para mim, é uma das principais estrelas da liga. O Odell tem que se provar ainda lá no Browns. Mas a narrativa que a gente consistentemente vê é o Giants também não conseguindo aproveitar as suas estrelas. E agora com o Eli tendo que se aposentar, com o Daniel Jones agora na liga, vamos ver se ele consegue corresponder às expectativas, o que na minha concepção não são muitas, mas as do Giants são bem grandes. E pra flechar, na verdade, como franquias de Nova York conseguem decepcionar, né? Tipo, eu com o Knicks no basquete e tu no futebol americano com o Giants. Infelizmente, o povo de Nova York só pode ver beisebol, né, meu? Porque Verdade. esporte legal, as nossas franquias tiram o nosso direito de ser feliz. Exatamente. Mas enfim, gurizada, a gente pretende voltar a falar de futebol americano toda semana, como eu disse. A gente pretende fazer vídeos mais objetivos, é mais porque a temporada está começando que a gente se alongou um pouco para dar um panorama mais geral do que a gente espera que pode acontecer. Mas é isso aí, se inscrevam aqui no canal, nos sigam na rede, a gente tá com conteúdo de basquete também, cada vez mais amplo, futebol. Agora futebol americano, e ainda bem que os esportes voltaram, né? Vamos ficar em casa assistindo eles, estudando um pouquinho eles também. E é isso aí. Oli? Feitoria, sigam a gente nas redes sociais aí. Vamos ter agora também campeonatinho de xadrez aí, um monte de novidades. Sigam a gente em todas as redes para falar um pouquinho de NFL, falar um pouquinho de basquete. E aí agora um pouco dos outros esportes também. Valeu o convite aí, Pipo. Até a próxima. Tchau, tchau, gurizada.